Lições bíblicas: e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje, a aula de número 13, renovação da esperança. Nossa última aula do trimestre, nossa última aula desse período de 4 anos, que nós gravamos o material dessa forma, nesse formato, postando no YouTube. Então eu quero que você ore por isso, ore para o tempo que nós vamos ter pela frente, se Jesus não voltar, para que ele possa ser útil, para que ele possa ser mesmo algo de Deus para você, para nós que temos nos esforçado em compartilhar com você a palavra, e que seja mesmo uma bênção. Vamos lá para o texto áureo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Lembre-se sempre disso, amados. Embora o medo estivesse ali, a apreensão, a angústia, eles se alegraram vendo o Senhor. Nós falamos nas aulas anteriores, estamos repetindo hoje esse versículo, mas para que você possa deixar isso bem guardado no seu coração. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum eu vou acreditar. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé agora junto com eles. Estando as portas trancadas de novo, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, a terceira vez que ele diz isso: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, ou seja, Tomé não falou nada para ele não. Ele disse que queria ver a mão, ele queria ver onde, o lado e tudo. Aí Jesus já chega e fala para ele: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Olha que maravilha o que Tomé fala. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Vamos parar só um pouquinho aqui. Senhor meu. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Sendo 100% homem, ele era Senhor de Tomé. Sendo 100% Deus, ele era o Deus de Tomé agora. Tomé estava crendo agora em Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha o seu nome escrito ali, ó, bem pequenininho embaixo ali, o meu, o de um parente seu que é crente, o de um amigo seu que é cristão, está tudo escrito ali, ó. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque chegamos ao final do trimestre. Obrigado, Deus, porque foram 4 anos buscando, estudando, remoendo a palavra, e nós podemos glorificar o teu nome em todas as coisas. Graças eu te dou pela vida do meu irmão, pela vida do meu irmão. Graças eu te dou por esse material que vai continuar no YouTube, para que eles possam estudar, para que eles possam continuar se interessando, papai, independente da forma como vamos fazer ou vamos executar isso, mas que nós possamos, Deus, continuar ensinando a tua palavra e trazendo mesmo para eles, papai, o discernimento, o entendimento que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado. Abençoa a vida do meu irmão com saúde, com paz, da minha irmã com saúde, com paz, com alegria, com salvação, Senhor. E que nós possamos mesmo glorificar o teu nome, assim como Jesus fez, que nós possamos glorificar o teu nome, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus.
João, no finalzinho, no capítulo 21, ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Estava falando de quem? Dele. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que maravilha, né, gente? Saber que nós temos uma porção completa disso. E me lembro que está escrito em Hebreus, olha só: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Olha aí, cumprindo tudo que Jesus disse. Eles têm ouvido a tua palavra, eles têm me ouvido, eles têm guardado o que Jesus fez na frente dos discípulos, as coisas que a gente, poderia estar escritas aí, não caberiam no mundo todo, como João diz, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, o que ele fez? O universo. E olha que maravilha, ele continua dizendo: ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Maravilha! Com certeza a fé e a esperança dos discípulos foram renovadas quando Jesus lhes apareceu, estando todos reunidos com as portas trancadas. Até então, arrasados em decorrência da morte prematura de Jesus, teriam perdido a esperança da manifestação do reinado messiânico, bem como na restauração de Israel enquanto nação. As próprias promessas feitas pelo Mestre estavam longe de acontecer. Eles aprenderam preciosas lições de vida ao lado dele, além dos maravilhosos milagres vivenciados durante aqueles anos de convivência. Seria este o triste final da manifestação do Filho de Deus aos homens? Mas a história teve um desfecho totalmente diferente do que eles imaginavam. O mesmo Cristo que havia sido ultrajado, crucificado, agora estava vivo diante deles, dizendo o quê? Paz seja convosco. Dizendo de novo o quê? Paz seja convosco. Dizendo o quê de novo? Paz seja convosco. Paz seja convosco, meu irmão, minha irmã. Lembre-se disso. Saudai com a paz. Se você entrar numa casa, saudai com a paz. Se ali houver um filho da paz, ela vai repousar, senão ela vai voltar para você. Seja esperto, seja prudente. Quando você entrar na casa de alguém, num lugar, diga: paz do Senhor Jesus. Se alguém ali te responder a paz, tá ótimo. Se não, ela vai voltar para você. E Ele vai te dar mais para você dar. E Ele vai te dar mais para você entregar, mais para você ministrar. Paz seja convosco. Não existe nenhum acontecimento, nós falamos na aula passada, na história antiga que tenha sido mais documentado e discutido do que a morte e ressurreição de Jesus. As provas são indiscutíveis. Ao testemunharem que Jesus havia ressuscitado, João e Pedro rapidamente foram ao encontro dos demais discípulos para confirmar as palavras de Maria Madalena: Jesus ressuscitou. No slide passado eu pus eles indo, agora eles estão voltando para poder dizer para os discípulos que ele tinha ressuscitado. Não era só o testemunho dela, eles mesmos contemplaram que a ressurreição era real. Não é só o que lemos ou cremos. Lembra da mulher samaritana? Presta atenção. Mas a experiência com o Espírito Santo nos testifica que nossa esperança no Cristo ressuscitado não é debalde, não é em vão. A mulher samaritana, ela fala assim: olha, vem gente, vem conhecer o homem que me diz tudo sobre... Ele é profeta. Aí eles foram, acreditaram em Jesus, falaram: fica mais 2 dias com a gente. Aí depois muitos falaram assim: agora nós não estamos crendo mais porque você falou, não. É porque nós temos visto que Ele é o Cristo. As pessoas precisam ver Jesus em você. Jesus vai aparecer para as pessoas através de você. Não é aquela coisa daquela visão espiritual, não, tá, irmãos? Vamos fechar com chave de ouro. Não vá falar uma bobagem dessa, não. Mas é Jesus através de você, tá? As pessoas vão ver: eu estou vendo um anjo. Não, eu não quero que ninguém veja anjo através de mim, não. Eu quero que as pessoas sintam a presença de Deus através de Jesus Cristo, tá bom? Então não vai sair por aí falando que eu disse que Jesus vai aparecer através de você. Não.
Ele vai aparecer, mas não dessa forma, como uma coisa de repente aparecer, não. E ainda que ele tiver que fazer, ele pode fazer isso, ele é Deus. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a presença dele, o enchimento nosso do Espírito Santo, faz Jesus aparecer através de nós para as pessoas. A esperança. Que esperança é essa? Em que ou em quem está firmada a nossa fé? No mundo? No sistema do mundo? Nas pessoas? Na nossa capacidade? Na nossa pregação? Na nossa ministração? No nosso testemunho? Nas coisas que eu faço, deixo de fazer, a forma que eu falo, deixo de falar, a forma que eu ensino, a forma que eu gravo. É nisso que está firmada a sua esperança? Vivemos momentos em que precisamos ter convicção da graça e misericórdia do Senhor em nós, vivo, cheios do Espírito Santo. Tá bom? Terá sido em vão o sacrifício de Cristo? Olha o que Paulo escreve. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele não morreu em vão. A aparição do Cristo ressurreto transformou um instante de medo e incerteza em uma renovação da fé e felicidade. Eles se alegraram. Todos, inclusive Tomé, que a princípio não estava com eles, foram impactados. Todos nós precisamos deste renovo. Atravessamos também períodos onde as coisas tentam abalar a nossa fé, assim como aqueles homens, incertezas, dúvidas nos cercam durante a nossa jornada. Que lições tiramos a respeito da paz que ele veio trazer? Jesus era o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz. Ele falava de algo que ele podia dar. Essa paz que excede todo o entendimento, é essa paz que Cristo veio dar. Por que excede todo o entendimento? Você pode ser muito esperto, você pode ser muito sabedor das coisas, conhecer livros, culturas diversas, línguas diversas, saber a Escritura do princípio ao fim. Mas se a paz do Senhor não estiver em você, se o Espírito Santo de Deus não te usar, de nada adianta. É como o amor. É como um símbolo que bate, é como um som feito sem nenhum significado. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio do amor, cheio da vida de Cristo, um simples paz do Senhor Jesus, ele vai trazer Jesus àquele lugar. O que compreendemos da resposta de Tomé? Eu já disse para você, Jesus 100% homem, Senhor meu, 100% Deus, Deus meu. A plenitude em Jesus Cristo, tá bom? Na segunda aparição do Mestre, eles ainda encontravam-se de portas trancadas, mas havia com certeza um ambiente diferente entre eles. Eles já sabiam que ele tinha ressuscitado. Entre a ressurreição e a ascensão ao Pai, um período compreendido de 40 dias, nos quais Jesus apareceu aos discípulos em variadas ocasiões. 3 lições importantes. A primeira, a ressurreição é o ponto culminante da fé cristã. A segunda, a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele vive. Relembrando aí, a renovação da esperança e a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Lembra de Tessalonicenses? Então, não esquece disso não. Medita em Tessalonicenses para alegrar o seu coração. Essa ressurreição, ela veio trazer para nós esperança. Vamos recordar a cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu disse que Jesus apareceu de outras formas. Naquela pesca, lá em Emaús ele aparece e é tremendo, porque Jesus aparece no meio deles, eles vão caminhando e Jesus pergunta, sobre o que vocês têm conversado? Será possível que você é o único que não sabe das coisas que têm acontecido em Jerusalém? Se ele sabia das coisas, ele
fazia parte daquelas coisas, ele era tudo aquilo. E ele sabia, mas eles não puderam reconhecer. Mas no partir do pão, fica, Senhor, já se faz tarde, fica conosco. Sabe aquele corinho do cantor cristão? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para... Só depois do partir do pão, que o coração, será possível que não ardia o nosso coração? Jesus se revela a eles. Então, queridos, Ele quer se revelar a mim e a você de formas que nós às vezes não esperamos. Através das pessoas, através das situações. Para quê? Para nos consolar, para nos confortar, para nos corrigir quando for preciso. Aquela caminhada ali nos mostra como o coração de alguns dos seguidores estava naquele momento. Ou seja, apreensivo, esperando que acontecesse alguma outra coisa, né? Quando é que ele vai aparecer de novo? Então, durante 40 dias, ele foi fazendo isso e foi ensinando eles sobre as coisas concernentes. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Vamos lá para a conclusão então, hein? Vamos aproveitar o último finalzinho de aula. Alegria e esperança são características marcantes dos relatos do Novo Testamento. Se cremos verdadeiramente no Cristo ressuscitado, essas virtudes precisam ser constantes em nosso viver diário. Paulo dizia: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ter um encontro pessoal com Cristo é a única forma de dissipar dúvidas e incredulidades geradas durante o seu caminhar pela vida. Só o Espírito Santo pode revelar ao homem sua condição miserável diante da misericórdia de um Deus vivo. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Olha só, o nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. Tem gente que pira, tem gente que endoida, tem gente que fica maluco por isso, tentando explicar. Mas às vezes não tem explicação, só você crê naquilo que você não vê, mas que você espera. É Deus em sua essência, o Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e por conseguinte a fonte. Eu sou a ressurreição, Jesus disse, e a vida de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu o seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. Amém? Queridos, foi um prazer, foi uma alegria, foi uma fonte para mim de servir ao Senhor durante esses 4 anos, como eu disse aos poucos durante essas gravações que nós fizemos. Mas chegamos ao final desse trabalho nessa forma, nesse formato, desse jeito. Aulas gravadas, nós agora talvez façamos as aulas ao vivo na congregação mesmo. Elas vão ficar depois, posteriormente, gravadas no YouTube, mas você vai poder também assistir ao vivo e junto com outros professores. Esse é o nosso plano. Pedimos a Deus que nos confirme isso, que mande pessoas realmente capacitadas, habilitadas e dispostas a estar junto conosco, como era o modelo antigo na nossa escola dominical na igreja, todos os domingos pela manhã. Que o Senhor te abençoe. Um abraço. Se precisar falar alguma coisa, mande a mensagem. Não vamos publicar nada no Instagram mais, e no YouTube deve ficar só realmente a aula antes do nosso culto nos domingos às 9 horas da manhã. Que o Senhor te abençoe. Um abraço. Obrigado pelo tempo disponível que você teve para nos assistir, nos ouvir. Fique com Deus, fique em paz e até a próxima aula que nós fizemos em nome de Jesus. Um abraço.